Você ganha de um lado e perde do outro, por isso que ter uma inflação muito alta não é muito positivo. E a gente está com uma inflação alta ainda, até por isso que a gente está com a Selic alta também. Bom, dito isso, esperem então efeitos nos fundos de papel, não se assustem, enfim, se mudar aí o rendimento, é por isso aqui, principalmente, né? Tem outros aspectos que influenciam no rendimento de um fundo, mas no caso dos fundos de papel que tem CRI e IPCA, o IPCA é um grande influenciador. Agora sim, agora a gente entra nos fundos, então a gente tem o RNGO, que é um fundo menor, é um fundo passivo, talvez pouco conhecido, e ele tem duas torres dentro de um complexo, então podemos dizer aí que ele é mais ou menos monoativo, em Alphaville, que é uma região desafiadora, porém, apesar de ser uma região desafiadora, ele fez uma nova locação, uma bem pequenininha, né, 83 metros quadrados, que é uma loja locada para uma empresa do setor de cosmético e beleza. Então, uma lojinha ali no térreo de um prédio comercial. Contrato é de 5 anos e o impacto deve ser 2 centavos por cota, mas aqui vem a palavra-chave em um ano. Então não é 2 centavos por mês, é 2 centavos dentro de um ano inteiro. E a vacância do fundo desce para 26%. Sem grandes novidades aqui, sem grandes complicações do fato relevante, bem simples na verdade, mas interessante a gente ver que teve uma locação numa região mais desafiadora. Dito em locação, RBVA, que é o nosso antigo fundo de agências, hoje mais focado em varejo, também fez uma nova locação. Essa aqui já é bem interessante, ela é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver por aí. Então a locação ela foi para essa empresa que chama M3 Storage, storage de armazenagem, foi no imóvel Nova Paulista, ali quase 700 metros quadrados. O que é interessante sobre essa locação? Duas coisas principalmente aqui. A primeira é que a locação foi feita menos de 2 meses depois que o Santander saiu. Então o imóvel não ficou nem 2 meses vazio, foi uma locação rápida, isso é super positivo, tanto para o fundo, mas também para mostrar que o imóvel tem demanda. E o segundo ponto é o seguinte... Não sei se vocês já viram foto desse imóvel, ou se vocês já passaram ali na frente. Eu tive a oportunidade de fazer uma visita ali na frente com a gestora uns 2 anos atrás, 1 ou 2 anos atrás. E esse imóvel, ele tem uma característica um pouco diferente, assim, ele é meio esquisito de uma certa forma, porque ele não é aquele tipo de imóvel que já está de cara para a rua, que você, andando na calçada, você olha para ele, você entra nele. Quando você passa na calçada, você tem que descer uma escada e ele fica meio que no subsolo, mais escondido ao fundo. Então, ele não é um imóvel muito visível, muito óbvio. E é por isso que eu achei interessante também ter essa locação super rápida, porque ele é muito bem localizado, porém a vista dele não é das melhores. Mas ele conseguiu aí fazer um novo contrato de 4 anos e o retorno dessa locação é variável. E vai variar desde 65% até 100% da receita bruta mensal dos depósitos, que nem eu mencionei, é uma empresa de armazenagem de depósito que alugou ali. Então esse é o serviço que será prestado ali no lugar. E essa porcentagem vai variar dependendo da performance do imóvel. Agora, eu confesso para vocês que eu fiquei um pouquinho confuso sobre como que vai funcionar essa porcentagem. Então, eu espero que talvez num próximo relatório eles expliquem exatamente como é que vai ser essa distribuição de receita desse imóvel. Então, apesar de não ter carência nesse imóvel, terá um investimento por parte do fundo de até R$200 mil para algumas adaptações e necessidades ali que o inquilino precisa para o imóvel. E depois de um período de maturação da operação, ela deve render ali aproximadamente 1 centavo por cota. E a vacância do fundo cai para 4,8%. Então, achei interessante. Você vê que o RBVA vai diversificando o portfólio dele em tipos de operações. Agora tem uma operação de armazenagem, de depósito. Acho isso bem interessante. Inclusive, eu já mencionei em lives passadas que um imóvel que eu vi que começou a aparecer mais no Brasil, em geral, nos últimos anos, e que não temos em fundos imobiliários, pelo menos esses maiores, desses de armazenagem pessoal, né? O self-storage. Você vai lá, você aluga basicamente como se fosse um containerzinho ali dentro, é seu, você armazena as coisas que você quiser e deixa lá dentro no depósito. Temos vários, pelo menos aqui em São Paulo, mas nenhum em fundo imobiliário. Pelo menos agora temos um pezinho lá agora através do RBVA. Vamos lá então, seguindo. Antes de seguir, na verdade, veja que a gente está num cenário economicamente falando, no Brasil como um todo, ruim, não estamos brilhando economicamente, mas mesmo assim,
mesmo também as cotações dos fundos imobiliários estarem sendo pressionadas por conta dos juros altos, mesmo o risco tendo aumentado, veja que o mercado imobiliário está fazendo locações. Então, a primeira notícia aqui, ó, locação em Alphaville. Segunda notícia, aqui já é uma região bem melhor, mas locação também ali na Paulista, em São Paulo. E daqui a pouco tem mais notícia também de locação. Mas antes da gente falar da próxima locação, HOFC é um fundo recém-passado para a Red, a gestora Red. Antes era de outra gestora, tinha outro ticker, agora é da Red e chama HOFC. E o trabalho que a gestora vem fazendo nesse fundo é realmente colocar aí a casa em ordem, porque esse fundo ele tinha alguns probleminhas ali, ele não estava performando tão bem, apesar de ter alguns imóveis interessantes. Mas vamos lá. Ele fez um aditamento no contrato, basicamente eles renegociaram a dívida que o inquilino tem com o fundo, e agora ele vai pagar a dívida, só que aí o fundo concedeu aí uma possibilidade de pagamento em 8 parcelas, mensais, inclusive. Como que funciona? Primeira parcela, 560 mil mais ou menos, já foi pago, o fundo já recebeu esse valor. A segunda e a terceira parcela serão de 156 mil reais cada uma, que serão recebidas uma em março, outra em abril. E daí, da quinta à oitava, as parcelas são de 350 mil reais e serão recebidas aí mensalmente. Então, desde o mês 5 até o mês 9, uma por mês. Esse é o total da dívida. E daí, em caso de qualquer inadimplência, e por qualquer inadimplência quer dizer inadimplência do pagamento da dívida ou inadimplência do aluguel em si, o fundo, o inquilino, na verdade, ele vai ter uma multa, o contrato vai ser automaticamente rescindido e essa multa é em dobro, porque não teve uma apresentação de uma garantia. Inclusive, se esse comprovante aí de garantia for mostrado ali para o fundo, a multa em relação à garantia será extinguida. Então, nesse caso, diminui a multa. E a inquilina representa quase 9% da ABL do fundo. Então, é um inquilino importante para esse fundo, porque ele tem uma representatividade maior. Mas, por enquanto, então, primeira parcela já pago, agora mês a mês a gente acompanha para ver se as outras parcelas também serão. Seguindo, GVBI. Então, aqui talvez esteja um pouco pequeno de vocês verem, mas fica tranquilo que eu vou falar para vocês o que está aqui na imagem. O GVBI é um fundo novo, não sei nem se eu posso chamar que ele já é um fundo novo, porque ele está fazendo o seu IPO. Então, ele ainda não existe de fato. Temos um prospecto, inclusive quem quiser mais detalhes, quem quiser o cronograma, link para o prospecto, todas as informações, entra lá no Suno Emissões, que vocês conseguem pegar tudo de graça, tá? Eu vou só trazer um resumo aqui. O GVBI é um fundo da VBI, então CVBI, PVBI, RVBI, LVBI, é mais um irmão agora, o GVBI. E ele tem uma característica de ser mais um fundo de infraestrutura. Porém, não confunda o GVBI com FIINFRA. FIINFRA é um outro tipo de investimento. O GVBI é um fundo imobiliário mesmo, só que ele vai comprar imóveis ali, ativos no setor de infraestrutura. Por ativos, a gente consegue ver ali em cima, talvez esteja pequeno para vocês, mas eu vou ler para vocês. Ali em cima, a gente tem uma tabelinha de como que esse fundo vai investir. Então, ele pode investir em ativos imobiliários de fato, imóvel de fato, ele pode ter até 100% do portfólio dele alocado nesse setor, então o principal ali são imóveis mesmo. Porém, ele também pode adquirir CRIs, e os CRIs eles já têm um limite um pouco menor do que 100%, então ele pode ter 50% em CRI do imóvel-alvo e 33% em CRI em geral, e também pode ter ali até 33% em outros ativos. Só que a parte ali de ativos de alvo, né, da parte de infraestrutura de fato, tem que ser no mínimo 66% do portfólio. Então ele é um fundo de infra, porém ele vai ter um fundo imobiliário de infra, né? Vou repetir o fundo imobiliário só para fixar aqui. Então ele é um fundo imobiliário de infra, mas ele pode colocar ali o dinheiro dele do portfólio em outras coisas. Se você vê aqui essas duas tabelas mais amarelinhas na tela, é o pipeline. Então, são as coisas que o fundo pretende adquirir. E a gente consegue ver pela primeira coluna que tem muita coisa de infraestrutura, mas tem algumas coisas de indústria também, de varejo de saúde também. Que mais tem? Tem um financeiro ali, tem outro de saúde, um varejo em geral. Então, assim, principalmente infraestrutura, mas outras coisas também podem estar dentro do fundo. Então, eu achei interessante porque essa parte de infraestrutura não é muito popular ainda em fundos imobiliários. Nos últimos meses que a gente tem visto um aumento de interesse por parte das gestoras
em investir nesse setor. Então é legal a gente ver esse crescimento. Inclusive, é uma pergunta que a gente recebe, na verdade, muito até hoje, que é sobre os fundos imobiliários de infraestrutura. Então, está aumentando, as opções vão surgindo e a gente vai acompanhando o crescimento desses fundos. E, novamente, quem quiser pegar os detalhes aí desse IPO, tem lá no Suno Emissões. Só um detalhe que eu esqueci de mencionar, que na verdade é um detalhe grande. Para participar do IPO, você precisa ser investidor qualificado. Não é para o público em geral ainda, é para qualificado. Então, se por acaso você for qualificado, você consegue participar do IPO e as informações estão lá no Suno Emissões.